Boa tarde. Vamos gravar a aula de hoje, área e volume do prisma. Gabriel, desliga o seu áudio, por favor. Vamos lá, então. Eu vou tirar a minha imagem, tá? Só vou ficar com áudio. Bom, na última aula a gente viu a área do prisma, né? E nós vamos continuar vendo essa planilha aí. É do livro, do nosso livro, não é da apostila. Aí tem o que, que é o prisma, né? Lembrando, prisma possui duas bases, né? O nome que dá o prisma é o nome da base. Se a base é quadrangular, é formada por quadrado. Se é um hexagonal, a base é um hexagonal, o prisma é hexagonal. Se a base é um triângulo, então esse vai ser um prisma triangular, né? Então, o prisma ela possui duas bases, certo? A lateral formada por quadrado retângulo. E para você é, conhecer a área desse prisma, né? Nós temos dois tipos de prisma que a gente já viu, né? Um prisma reto, pentagonal, porque a base é um pentágono. E esse prisma aqui é um prisma oblíquo, tá? A gente vai trabalhar mais com o prisma reto. Nós vimos aqui também que nós temos um prisma particular, né? Que a gente chama de paralelepípedo, aonde eu tenho a base pode ser quadrangular ou retangular e as laterais são formadas por retângulos, ok? É importante que vocês saibam o que, que é importante que vocês saibam. É importante que vocês saibam como é que é esse prisma aberto, né? Planificado. Lembra que a gente deu planificação do prisma, deu planificação de vários sólidos geométricos. Esse sólido geométrico planificado, o que significa planificado? Significa como se eu tivesse cortado ele, tá? Eu cortei ele e abri, né? Igual a gente tem a caixa de pasta de dente, quando a gente abre, então a gente está planificando a caixa de pasta de dente. Então, por exemplo, esse prisma de base triangular, né? Que a gente chama de prisma reto triangular. Por que reto? Porque ele não tem essa inclinação. Se ele tem essa inclinação, é chamado de oblíquo. Se ele for reto, né, ou seja, forma um ângulo de 90 graus em relação à base, então ele é chamado de prisma reto. Triangular, porque a base é um triângulo. Se você olhar bem a planificação, o que, que nós temos aqui? Nós temos três retângulos e dois triângulos. Então, para você calcular a área, você precisa saber a área do retângulo e a área do triângulo, né? Por exemplo, prisma reto de base pentagonal, né? Prisma reto pentagonal. Então, nós temos a base um pentágono, então você tem que saber calcular é, um, a área de um pentágono. Você tem aqui 5 retângulos, então o que, que você tem que calcular? Você calcula a área de um retângulo e multiplica por 5, porque eu sei que aqui eu vou ter 5 áreas laterais, né? E as duas bases são formadas por pentágono. Esse pentágono tem uma fórmula, tá? O hexágono tem uma fórmula, o triângulo tem uma fórmula, o quadrado tem uma fórmula. Todas essas figuras geométricas planas têm o cálculo de área, tá? Bom, o bloco retangular ou paralelepípedo, né, que é essa figura aqui, é,
ele pode ser chamado de paralelepípedo retângulo, ou paralelepípedo só, ou bloco retangular, tá? Essa nomenclatura bloco retangular é novo, não é atual não, tá? Bom, nós temos aqui quantos retângulos nas laterais? Eu tenho quatro, e aqui eu tenho duas, né? Porque eu tenho duas bases retangulares. Ó, se você observar, o número de retângulos é o número de lados que tem a base. Se a base tem 5 lados, eu vou ter 5 retângulos. Se a base tiver 4 lados, eu vou ter 4 retângulos na lateral. Então, vale a dica aí. Olha para a base, você vai saber quantos retângulos você tem. Sendo que essa base, esse paralelepípedo, ele não é regular, porque para ser regular, as laterais elas têm que ter o mesmo tamanho. Se você ver aqui, ó, esse retângulo aqui é diferente desse aqui, tá? Então, são retângulos de tamanho diferente. Esse aqui é igual a esse e esse é igual a esse, tá? Bom, tem outro prisma que é muito, 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 muito discutido, que é muito é, representado, né, que é o cubo. O cubo também é um prisma, só que ele é um hexagonal, né? É um hexágono. É um prisma que tem a base quadrangular. Quadrangular significa o quê? Quadrado. Ele é um prisma regular. Por que ele é um prisma regular? Porque se ele é um cubo, todas as faces são formadas por quadrados. Se todas as faces são formadas por quadrados, então ele vai ser um prisma regular, tá? Aí nós temos até aqui um diagrama para você ver a diferença. Então, tem o cubo, que é um prisma regular, que tem as faces iguais. Tem o paralelepípedo retângulo, né? Que vem do cubo. É o paralelepípedo retângulo, é parecido, né? Depois vem agora não dá para ver porque misturou tudo. Mas lá na ponta é o poliedro, né? É um prisma de qualquer base, né? Que, por exemplo, base pentagonal é um prisma reto. E aí tem o poliedro, que pode ser qualquer prisma, qualquer poli significa vários edro face. Então pode ser qualquer figura geométrica espacial, né? Cálculo da diagonal do paralelepípedo. Isso aqui é bem interessante, tá? Como é que se calcula a diagonal de um paralelepípedo? O que é diagonal? Diagonal vai de um vértice ao seu vértice oposto. É uma reta que passa pelo vértice oposto, tá? Então, essa diagonal aqui, ó, é do prisma. Agora, aqui dentro, ó, dentro desse quadrado, tem outra diagonal, que é a do retângulo, tá? Então, vale aí a regra, teorema de Pitágoras e tal, semelhança, só que tem uma fórmula que você faz a diagonal do prisma sem precisar você fazer essa regra aqui, porque isso aqui é a definição. Como é que se chegou à fórmula, tá? A fórmula é da diagonal do paralelepípedo. D igual a raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. O que é A, o que é B, o que é C? São as dimensões. A é o comprimento, B é a largura e C é a altura. Então, se eu levar isso aqui ao quadrado, levar isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado e colocar dentro da raiz, eu estou achando a diagonal desse paralelepípedo. Então, a diagonal do paralelepípedo é esse aqui, ó, que está aqui dentro, ó. Não sei se vocês lembram do sólido geométrico, que eu não tenho aqui em casa. Aqueles triângulos ficavam dentro
dentro do sólido geométrico, né? Lembra aquele sólido geométrico que eu levava para a sala de aula? Aí tinha um triângulo vermelho, e vocês me perguntavam, para que esse triângulo aí, professora? Aí eu falei, daqui a pouco eu vou explicar para quê. Então, é para você entender o que, que é essa diagonal aqui, ó, do paralelepípedo. Ele passa por dentro do paralelepípedo. Então, a diagonal do paralelepípedo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, ou seja, das dimensões. A ao quadrado, o comprimento ao quadrado, largura ao quadrado e altura ao quadrado. Extraio a raiz, aí eu tenho a diagonal do paralelepípedo. A diagonal do cubo, mais fácil ainda, porque tanto aqui quanto aqui quanto aqui, ela tem o quê? As três dimensões iguais, o comprimento, a largura e a altura é A. A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado dá 3A ao quadrado, né? Ou seja, para você calcular a diagonal do cubo, tá? Essa reta inclinada que fica aqui dentro do cubo, é só você pegar a aresta e multiplicar por raiz de 3, tá? Porque esse A, como é que deu 3A ao quadrado, esse A ao quadrado vai para fora da raiz, né? E esse 3 fica dentro da raiz. Então, ficou A raiz de 3. Então, a diagonal do cubo é A raiz de 3. Como assim, professora? Por exemplo, um cubo de aresta 5. Determine o número de diagonal. Então, é 5 raiz de 3. É só trocar o A da aresta pelo número que está referente aí ao exercício, ok? Área da superfície de um prisma. Então, nós temos aí superfície lateral, superfície total, a área total, tá? Superfície lateral é formada pelas faces laterais. Superfície total é formada pelas faces laterais e pelas bases. A área total é a área da superfície total. Então, se você tiver a superfície total, você tem a área total. Aí agora vamos ver o exemplo aqui. Exemplo. Um prisma hexagonal significa o quê? Que ele tem 6 lados. A aresta da base mede 3 centímetros. A aresta da lateral mede 6. O que, que ele está dizendo aí? Que a aresta da base mede 3. Aí, o que, que ele fez? Ele planificou esse sólido geométrico. Se é um prisma hexagonal, nós vamos regular. Quando estiver dizendo regular, significa que os lados do hexágono são iguais. Se os lados são iguais, esses retângulos aqui também vão ser, certo? Então, se eu calculo um retângulo, você multiplica por quem? Por 6. Aí você vai saber a área lateral. A área da base, a aresta da base mede 3 centímetros, tá? E a aresta da base mede 3 centímetros e a aresta lateral mede 6. Aí vamos olhar aqui. A base, ela é um hexágono, tá? Se a gente traçar retas aqui dentro, ligando ao vértice, as diagonais, se a gente traçar as diagonais, nós vamos ter 6 triângulos exatamente iguais. Esses 6 triângulos, eles vão ter lados iguais também. Então, vão ser formados o quê? 6 triângulos equiláteros. E nós vimos na última aula que um triângulo equilátero tem uma fórmula especial, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Essa é a fórmula da área de um triângulo equilátero. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Professora, você vai dar isso na hora da prova, né? A gente não vai ter prova esse bimestre, mas não, geralmente não tem isso em prova de Enem, você tem que saber. Então, o ideal é que você, toda vez que fizer um exercício, coloque a fórmula para poder gravar. Se um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, esse L, na verdade, é o lado do triângulo,
do, do hexágono, certo? Que é o lado desse triângulo aqui. O lado desse triângulo, desse hexágono, ele é a aresta da base, porque a base é um hexágono, então essa medida aqui vale 3. Bom, são quantos triângulos aqui dentro? São 6. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 6 vezes a aresta da base. Quem é a aresta da base? 3. 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 vezes... posso cortar aqui e aqui, né? Aqui vai ficar 3 e aqui 2. 3 vezes 9, 27. 27 raiz de 2. Raiz de 27 raiz de 3 sobre 2. Então, esse daqui é o valor da área da base. Nossa, professora, aqui é difícil. Não é difícil, não. É só substituir aqui e fazer a multiplicação, depois fazer a divisão e simplificar. Não tem... O que é difícil aqui é gravar essa fórmula. Isso aqui vai servir também para a área do pentágono. O pentágono vai ser 5 triângulos congruentes, 5 triângulos equiláteros. Aí você vai ter essa mesma fórmula aqui, só que multiplica por 5. Como são duas bases, então você vai multiplicar a área da base por 2. Multiplicando a área da base por 2, eu corto esse 2 com esse aqui. Então vai ficar 27 raiz de 3, 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área dessas duas bases aqui, dessa base com essa. Mas terminou? Não. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para calcular a área total. Por enquanto, eu só calculei o quê? Eu só calculei a área da base. Bom, lembra que eu falei para vocês que eu tenho o quê? Eu tenho 6 retângulos, né? Bom, como é que eu vou saber aqui qual é a medida? Eu sei que a aresta da base vale 3. E aqui a aresta lateral vale 6. Então, aqui vale 3 e aqui vale 6. Certo? Aqui vale 3 e aqui vale 6. Isso aqui vale 6. Aqui vale 3. Bom, isso aqui é um retângulo, ó. Base vezes altura. Base vale 3 e a altura vale 6. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que multiplicar, vai multiplicar o 3 vezes o 6, que vai dar o quê? Vai dar 18, né? 3 vezes 6, 18. 18 você vai multiplicar por 6. Aí você vai pegar, vai multiplicar por 6. Que vai dar 108, né? Então, a área lateral é toda a área lateral. Vai ser 108 mais 24 raiz de 3. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que eu não posso somar número irracional com número racional. Então, numa prova vai ficar assim, ó, tá? A resposta vai ser essa. 108 mais raiz de 7 raiz de 3, 108 mais 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas pode ser que no enunciado da questão tenha assim, como raiz de 3 é aproximadamente 1,7, qual vai ser o valor da área total? O que você teria que fazer aqui? Você teria que pegar 27, multiplicar por 1,4, o resultado somar com 108, que vai dar 153,9 centímetros quadrados. Então, se tiver no enunciado o valor da raiz de 3, você tem que substituir, tá? Mas se não tiver, não tem problema. Bom, então vamos lá. Quarto exemplo. Vocês entenderam essa questão do hexágono? Tranquilo, então? Uma indústria, uma indústria precisa fabricar 1000 caixas de sabão com as medidas da figura abaixo. Desprezando as abas, calcule aproximadamente quantos metros quadrados de papelão serão necessários. Bom,
ele precisa fabricar 10.000 caixas. E disse o quê? Disse que ele quer, ó, a resposta ele quer em metros. Tem que prestar atenção nos detalhes. Aqui está o quê? Está em centímetro, certo? Então, você tem que prestar atenção aqui, ó, está em metros. Primeiro passo é você encontrar a área de uma caixa. São quantas caixas? São 10.000 caixas. Então, se você calcular a área de uma caixa, aí é só multiplicar por 10.000, que é a quantidade de, é, de material que ele vai precisar para fazer as caixas, tá? Então, a caixa tem esse formato aqui, ó, tá? Então, nós temos a medida aqui 14, 20 e a outra medida é 14, 20 é mesmo, aqui, 14, 20 e 40. Então, temos aqui, a altura vale 14, a largura vale 20 e o comprimento vale 40. Como é que você vai calcular a área disso aqui tudo? Primeiro, a área da frente é a mesma de trás. Então, essa medida que está, essa aresta aqui, vale 40. Aqui vale 40. Então, o que você vai ter que fazer para achar uma dessa aqui? Multiplica 40 vezes 14. Mas se são duas, vou aproveitar e já vou multiplicar por quem? Por 2. Então, para você calcular a área do paralelepípedo retângulo, é só ir multiplicando as dimensões 2 vezes. Então, existe um macete que diz o seguinte, ó, a área total vai ser A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Ou seja, você vai pegar essa medida aqui, vai multiplicar por essa, vai multiplicar por 2. Depois você vai pegar essa medida aqui e vai multiplicar com essa. Vai multiplicar por 2. E no final você vai pegar essa medida e vai multiplicar por essa. E vai multiplicar por 2. Então você vai multiplicando as dimensões, claro que 2 vezes só. 14 vezes 20 multiplica por 2, mais 20 vezes 40 multiplica por 2, mais 14 vezes 40 multiplica por 2. Aí você sai a área total, entendeu? Então, 2 vezes A mais 2 vezes C mais 2B vezes C. Então, você também pode fazer assim, 2 vezes a soma dessas áreas aqui separadas. Mais fácil. Então, por exemplo, aqui, eu tenho essa medida aqui, que a gente chamou de A, e essa medida que a gente chamou de B, de C, né? De B. Então, eu peguei o quê? Eu peguei a medida 40, multipliquei por 20, mais 14 vezes 2, mais 14 vezes 40. Esse resultado dessa soma você multiplica por 2, né? Então, nós temos aqui 20 vezes 2, 20 vezes, 40 vezes 20, 40 vezes 14, 20 vezes 40, vezes 14. Então, 40 vezes 20, mais 40 vezes 14, mais 20 vezes 14. Essa soma aqui, você multiplica, multiplica e multiplica. Então, 40 vezes 20 dá 800. 40 vezes 14, 560. 20 vezes 14, 280. Essa soma aqui, você vai somar e depois o resultado vai multiplicar por 2. Aí você vai ter a área total. Mas isso só funciona no paralelepípedo, tá? Mas ele achou a área em centímetros quadrados. Primeiro, você multiplica por 10.000, né? Esse centímetro quadrado você multiplica por 10.000. E depois você transforma em metro quadrado. Como é que você transforma em metro quadrado? Então, tem aqui metro, decímetro, centímetro.
Então, tem duas casas que eu vou ter que pular de dois em dois zeros. Então, se eu vou ter que andar duas casas da direita para a esquerda, uma, duas. E cada casa que você andar, você tem que ter dois zeros, tem que tirar dois zeros ou colocar vírgula. Por quê? Porque como é metro quadrado, então você está indo de dois em dois. Se fosse centímetro quadrado, eu teria que ir centímetro cúbico, teria que ir de três em três. Então aqui eu tiro, ando uma casa, né, do centímetro quadrado e ando uma casa do centímetro quadrado. Então você vai retirar esses quatro zeros aqui. Então eu vou ter o quê? 3.280 metros quadrados. Portanto, serão necessários pelo menos 3.280 metros quadrados de papelão. Lembrando que um metro é 100 centímetros. Um metro quadrado é 10.000 centímetros, tá? Quadrados. Então, é como se eu pegasse esse valor e dividisse em 10.000. Bom, agora eu vou pegar essas questões aqui e a gente vai fazer, tá? Algumas questões diagonal e outras questões de diagonal vou deixar vocês fazendo. É, então, eu vou pegar aquelas questões, tá no livro de você, no livro, e a gente vai fazer no, é, nós vamos fazer no Word, tá? Vou pegar mais uma aqui, aí a gente pega a diária também. Vou botar algumas questões aqui, mas eu sei que não vai dar tempo para a gente ver tudo, aí na próxima aula a gente vê mais coisas, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui. Aquilo tudo que a gente viu, nós vamos ver agora de forma que vocês entendam melhor.
Bom, então vamos lá. Quanto mede a diagonal de um paralelepípedo reto, retangular, no qual as dimensões são 10 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Vamos ver se vocês lembram aí como é que se calcula a diagonal de um paralelepípedo. Lembrando que o paralelepípedo é essa figura aqui, ó. Isso aqui é um paralelepípedo. Só que ele quer saber a diagonal. A diagonal é aqui dentro, lembra do triângulo lá que vocês viram na sala de aula? Como é que faço para calcular isso aqui? Tem uma fórmula, né? Qual é a fórmula? Vocês lembram? Pode falar? Pode. D igual raiz de A ao quadrado. É esse? Isso. Aí agora eu não lembro se é mais. É Acho mais. que é mais, né? Mais? É. Então, Mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí vai exatamente. começar da linha de baixo, aí vai pro lado e vai pra cima. Então, lembrando que tem dentro da raiz, lembra disso? Tudo da raiz, isso aí eu falei. Isso. Sim. Então, aqui vai. Professora, também divide por 2 ou não? Não, a diagonal Não, né? divide por Esse 2. não, né? Não. Aí você Ah, vai pegar as dimensões, né? Que a gente chamou de aresta A ao quadrado, lembra disso? A ao quadrado, aí, Mais aí, B ao mais, quadrado. aí vai ser B ao quadrado, né? Isso e mais C ao quadrado. B ao quadrado, mais C ao quadrado. Lento aqui, acho que é porque tem muito arquivo aberto. C ao quadrado. Vou fechar aqui porque tá muito arquivo aberto. Bom, aí tá vendo? Vocês estão vendo em preto não, né? Tá vendo legal aí? sim, pra mim Sim. tá legalzinho. Então, aí nós vamos. Lembra que toda vez que a gente quer decorar uma fórmula, a gente tem que escrever ela, né? Então, nós vamos ter aqui E. Aí no lugar do A, eu vou procurar uma dimensão. Pode ser essa, A, B, C, pode ser qualquer uma, tá? Então aqui o A eu vou chamar de 100, 10, né? O B eu vou chamar de 6, vou seguir aí a ordem. E o C eu vou chamar de 8, certo? Aí você vai calcular, né? Vou copiar de novo aqui. Bom, quem é, quem é 10 ao quadrado? 100, né? 100. Quem é 6 ao quadrado? 36. 36. E a de 8 é 64. Exatamente, 64. Bom, somando aqui é 100. Somando aqui vai dar quanto? 36 mais 64 dá 100, não é isso? Isso, vai dar É 200. 100, 200, ok? Então, aqui deu raiz de 200. Só que raiz de 200 não é exato, correto?
que você vai ter que fazer para saber de forma simplificada a raiz de 200? Até tem um vídeo lá na minha plataforma explicando como é que você faz a simplificação de raiz, tá? Que eu estou explicando para o nono ano. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, é bom vocês olharem. Bom, como é que eu vou ter que fazer para simplificar esse 200 aqui? Vou ter que decompor em fatores primos. Alguém lembra disso? Vai decompor ele por 2, né, professora? Ou não? Ou por outro Exatamente. número diferente? Primeiro por 2, né? Tem que ser sempre o número par primeiro. O número par é sempre o número 2 que Ah, começa. tá. Aí você vai. Tem que fazer MMC. Exatamente, é. A gente chama isso aí, quando é um número só, de decomposição em fatores primos. Quando são dois números, aí a gente chama de MMC, que é múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum. Então, por 2, aqui vai dar o quê? Vai dar 100. 100. Por 2 de novo, vai dar o Que vai quê? dar 50. 50. 50. Hum, Por 2 de novo, vai dar 25, né? 5. 25? 5. 25? Exatamente, metade de 50 é 25. Ah, tá. Tô quase dormindo aqui, por isso que eu tô doidinha. Ah, esquenta a cabeça não. Dorme depois, hein? Aí Pode agora deixar. Tô com o olho bem aberto aqui. Por 5. vai dar 5. E de novo por quem? Por 5, que 5 vai finalmente vai dar. dar Então, Um. certo? Bom, já fiz a decomposição. Não sei se vocês lembram que para tirar dentro da raiz tem que ir de 2 em 2 em números iguais. Então, vou até pegar aqui o auxílio de uma. Então, tudo que formar dupla vai para fora da raiz. Lembram disso? Formou dupla, vai para fora da raiz. Esse aqui formou dupla também, ó. Números iguais. Quando forma dupla de 2 iguais, vai para fora da raiz. E esse aqui também vai para fora da raiz. Esse 5 vai para fora da raiz. O que você vai fazer com esses números que foram para fora da raiz? Você multiplica um pelo outro. Multiplica. 2 vezes 5, 10. E esse número que sobrou aqui fica dentro da raiz. O número que sobra fica dentro da raiz. Então, nós vamos ter o seguinte aqui. Nós vamos ter o quê? 2 vezes 5, 10. 10. Raiz de quem? De quem que sobrou lá? De 2. Esse vai ser a nossa diagonal. Qual vai ser o valor da diagonal? 10 raiz de 2. Unidade de medida? Unidade de medida centímetro, né? Centímetro. Certo? Então, ficou 10 raiz de 2 centímetros a diagonal desse paralelepípedo. Alguma dúvida? Não. Então, é cálculo direto. Você bota a fórmula e aí você substitui e acha a raiz. Vamos à segunda questão aqui do exercício. Aqui, na verdade, é 10 raiz de 3. É porque, como eu copiei e colei de lá, esses símbolos todinho que eu tenho o maior trabalho de colocar, eles não produzem. Na hora que você copia e cola, não faz. Então, é isso aqui, tá? É,
Um cubo tem 10 raiz de 3 centímetros de aresta, certo? Calcule a medida da sua diagonal. Alguém lembra como é que faz para calcular a medida da diagonal do cubo? Não? Não é aquela fórmula de L, não, né? L ao Não. quadrado. Não. Aquela é a área do triângulo equilátero, Ah, tá? tá. É bem parecido com a fórmula que vocês fizeram aqui da diagonal do paralelepípedo. A única diferença é que essas medidas aqui, elas são iguais. Então, é A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado, né? Porque ele quer a diagonal, ó. Ele não quer a área, ele quer a diagonal. Tá vendo aqui, ó? Diagonal. Eu vou colocar em vermelho. Ele quer a medida da diagonal. Se ele quer saber a medida da diagonal, ele quer saber o D, né? Então, a fórmula é bem parecida com essa aqui, só que tem uma modificação. Qual a modificação que eu tenho aqui? É que aqui, ó, como vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, vai dar 3A ao quadrado. Aí o A vai para frente da raiz. Lembram disso? E aqui dentro fica 3, porque são 3 valores de A. Então, aqui vai ficar 3. Então, a fórmula é super simples. A diagonal da, a diagonal do cubo tem seu cubo, tá? Tem aresta. Por que que só tem um valor aqui e aqui tem 3 valores? Porque aqui não é um cubo, é um paralelepípedo. Então, o comprimento, a largura e a altura são diferentes. Quando tem cubo, tanto o comprimento quanto a largura quanto a altura, ela tem o mesmo valor. Então, para você calcular a diagonal do cubo, é só colocar a raiz de 3. Se você não lembrar, você pode fazer isso aqui. Então, no lugar do A, do B e do C, você coloca A ao quadrado, tudo igual, que as dimensões. Então, é como se eu tivesse aqui A ao quadrado e A ao quadrado. Bom, então como é que eu vou fazer para calcular essa diagonal? Então, vamos lá. No lugar do A, o A não é aresta? O que ele está falando aqui? Aresta é 10 raiz de 3. Então, no lugar do A, eu vou substituir por quem? Pelo 10 raiz de 3. 10 raiz de 3. Professora, mas já tem uma raiz de 3 aqui. Essa raiz de 3 não tem nada a ver com essa. Essa raiz de 3 é da fórmula. Essa raiz de 3 é da aresta, do valor da aresta. Quando não tem nada entre uma letra e um número, ou entre o número irracional com o número racional, isso aqui é uma multiplicação, tá? Então, você está multiplicando tudo aí. Eu sei que raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que vai dar 3. Então, quando eu tenho essa multiplicação aqui, ó, vira um número inteiro, vira um número racional. Por quê? Porque eles são exatamente iguais e a raiz é a raiz quadrada. Então, seria 3 ao quadrado. Aí poderia cortar o índice com a potência. Mas se você não lembrar disso, você tem raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? É 3. Então, como é que você vai calcular a diagonal desse cubo? Aqui vai dar 3. Que vai dar raiz de 9, né? Ó, vai dar raiz de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Se botar, vai ser o mesmo valor que está aqui. Se fosse raiz de 3, fosse raiz de 5 com raiz de 5, daria 5. Se fosse raiz de 6 com raiz de 6, daria 6. Se fosse raiz de 10 com raiz de 10, daria 10, tá? Então, você não precisa colocar o raiz de 9. Aqui vai dar 3. E aí, como é que fica isso aqui? Então, a diagonal vai ser igual a 10 vezes 3, 30.
30 centímetros. Esse é o valor da diagonal do cubo, tá? Entenderam? Fácil assim, essa é mais fácil. É o mais fácil. Sim. Aqui é só substituir o A e multiplicar pela raiz de 3. Tá? Vamos a outra questão, questão 3. Agora a gente já viu parte de diagonal. Eu dei o exemplo de um por um, né? Dei exemplo do paralelepípedo e dei exemplo do cubo. Só esses dois que a gente vai fazer o cálculo da diagonal, tá? O resto não. Só do paralelepípedo e só do cubo, que é o cálculo da diagonal que tem a fórmula aí, tá? As outras não tem diagonal? Tem, mas a gente não vai fazer esse cálculo. Não vai trabalhar isso esse ano, tá? O que vocês não estiverem entendendo, vocês perguntem, tá? O cubo tem aresta 6 centímetros. Qual é a área total desse cubo? Bom, vou pegar até colar o cubo aqui, ó, que é esse cubo aqui. O cubo tem as arestas iguais, lembra disso? Né? As arestas são a mesma. Por isso só tem um valor de aresta. Como é que faz para calcular a área de um cubo? Bom, se você calcular a área de um quadrado, é só multiplicar por 6. Então, a área do cubo, a área total do cubo, a área total do cubo vai ser 6 vezes a área do quadrado. Área de um quadrado. Mas como é que se calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado ao quadrado. Então, a área total do cubo é o mesmo que lado ao quadrado, tá? Ah, professora, precisa fazer isso tudo? Não. 6 vezes L ao quadrado, tá? Se você não lembrar da fórmula, é só lembrar que é base vezes altura. A altura é A e a base é A. Então, A vezes A ao quadrado. Aqui vai ficar a área, a aresta ao quadrado, né? Então, vai ficar o valor da aresta, que a gente chama de A ao quadrado. Bom, como é que faz esse cálculo? Qual é o valor mesmo da aresta? 6. Então, a área total vai ser 6 vezes 6 ao quadrado. Substitui o A pelo 6. Ah, professora, mas é o mesmo. Mas não tem nada a ver, igual aqui, ó. A fórmula já vem com a raiz de 3. Não é para tirar essa raiz de 3 porque tem raiz de 3 aqui, não é isso. Isso aqui é 6 porque são 6 retângulos. 4 na lateral, uma em cima e outra embaixo. São 6. São 6 faces quadrangulares. Então, e a aresta vale 6, né? Não tem porquê deixar esse 6 para lá. Então, o AT vai ficar igual a 216? Exatamente. Vai ficar. Quem é 6 ao quadrado? 36, não é isso? Aí Isso, você vai fazer 36 vezes 6. 36, 216. 216, muito bem. 216 é o valor da área total. Então, vamos colocar aqui.
216. Bom, é centímetro. Então, qual a unidade de medida que você vai ter que colocar aqui? Centímetros quadrados. Então vai ficar 216 cm ao quadrado, professora? Sim. M ao quadrado. Essa é a unidade de área, tá? Ok? Entenderam? Sim. Sim. Vamos a outra agora, é a área do paralelepípedo, né? Que a gente viu. A área do paralelepípedo é a quarta questão aí. Ih, já tá acabou a minha aula já. Vou só encerrar com essa área do paralelepípedo, depois a gente faz na área qualquer. Então já sabe que os exercícios que vão vir agora, né? É até, não vou nem calcular outro tipo de área não, porque eu só dei até aqui. Então na quinta-feira vai ter exercício falando diagonal e de área do paralelepípedo do cubo, tá bom? Bom, Tá bom, professor. um paralelepípedo reto retangular tem as dimensões 4, 5, 8. Calcule a área total. Olha, não preciso desenhar, não preciso pensar que a de frente é igual a de trás, a lateral do lado é igual a do outro, a de cima é igual a de baixo, porque as dimensões aqui são diferentes. Se elas são diferentes, esse paralelepípedo, ela vai ter que fazer, você vai ter que fazer um cálculo de área total de uma forma mais simples. Qual é a fórmula mais simples? Você vai fazer a composição dessas arestas, tá? Então, você vai compor o 4 com 5, 4 com 8 e o 5 com 8. É assim que você vai fazer. Então, o 4 você vai juntar com quem? Com 5. Vamos multiplicar. O 4 você também pode juntar com quem? O 4 você pode juntar com o 8. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu boto 4 com 8, eu estou botando 8 com 4. Depois que você junta o 4 com 8, nossa senhora. Por que tem hora ele não obedece a gente? Computador. Porque tem vontade própria, Mônica. Tá. Tá entendendo que é 4, 1. E o outro, eu posso juntar o 5 com quem? Com o 8. São essas três combinações que eu tenho que ter. Ah, professora, mas e aí? Como é que eu faço? Vamos lá. Então, vou colocar aqui, né, para facilitar. Vocês viram a combinação, né? Eu vou até deletar essas combinações aqui, que é o que a gente vai utilizar. Bom, a área total, então, vai ser o quê? Vai ser duas vezes essas combinações que eu fiz. 4 vezes 5 mais 4 vezes 8 mais 5 vezes 8. A combinação parece duas vezes o 4, duas vezes o 5 e duas vezes o 8. Sempre são três números que vão ficar aqui dentro desse parênteses, tá? A combinação tem que dar três elementos. Se você colocar 4, 3, está errado. Porque 4 vezes 5 é o mesmo que 5 vezes 4. E o 4 vezes 8 é o mesmo que o 8 vezes 4. 5 vezes o 8 é o mesmo que o 8 vezes o 5. Então, a combinação é essa que estão aqui. Então, 4 vezes 5, 20. 8 vezes 4, 32.
5 vezes 8, 40. O que você vai fazer agora? Você vai somar esses números que estão dentro do parênteses e o resultado vai multiplicar por 2. Então, você vai somar aqui. 20 mais 40, 60. 60 mais 32, 92. Né? Aqui vai dar 92, já tiro do parênteses. Vezes quem? Vezes 2. 92 vezes 2 dá 184. 184. Aí, então, a área total... A área total vai ser 184. É isso? Qual a unidade de medida que eu estou trabalhando? Centímetros quadrado, porque eu estou trabalhando área. Então, centímetros quadrados. Professora, tem problema você esquecer isso numa prova? Sim, se for uma prova discursiva, sim. Tá? Múltipla escolha vai estar a resposta lá. Você não vai ter esse problema. Entendeu como é que se acha a área total do paralelepípedo e do cubo? Sim. Então, são essas áreas especiais, essas figuras são especiais. São prismas especiais, tá? Na próxima aula, a gente vê os outros tipos de prisma: triangular, hexagonal, pentagonal, tá? E aí a gente trabalha isso. Então, eu vou encerrar aqui a... Vou interromper a gravação.